Aqui nós temos o imperialismo na África e na Ásia. A gente vai ler sobre ele, o que é que aconteceu, certo? E se tem alguma pergunta aqui. Então eu vou falar sobre o assunto e depois eu vou falar sobre as outras questões aqui. Olha, o mapa histórico do Império Britânico e seus domínios coloniais no século XIX, criado pelo ilustrador e pintor inglês Walter Crane em 1886. A Inglaterra ela dominou a África quase toda, ela dominou a Índia, dominou o mundo quase todo, viu? Menos a questão da América, porque a América era mais dominação espanhola e portuguesa, né? Aí a gente sabe muito bem disso, mas onde a maioria dos países foi dominada pela Inglaterra. Aí vamos aqui, ó. Na segunda metade do século XIX, as grandes empresas oriundas... Eita. Deixa eu ver se vai. Pronto. Oriundas do desenvolvimento industrial precisavam ampliar suas buscas por matérias-primas e mercados consumidores. Contando com seus poderosos estados nacionais, lançaram-se sobre os países da África, da Ásia e das Américas, tido como potenciais compradores de seus produtos industrializados. E eles forneciam as matérias-primas, além de serem atraentes mercados promissores para investimentos. As disputas por colônias no século XIX, porém, ocorreram de forma diferente da colonização europeia da Idade Moderna, que foram estimulada pela obtenção de metais preciosos. Lembrar, toda a colonização que nós temos, a do Brasil, a dos países da América Espanhola, os outros países, era tudo atrás de ouro, né? Era tudo estimulado pela obtenção de metais preciosos e gêneros então considerados exóticos, e o tráfico de escravizados, né, e dominação dos nativos, sobre a justificativa da catequese desses indígenas. Já na era contemporânea, as empresas contavam com o poderio dos estados nacionais como grandes potências. A gente sabe muito bem que a potência era os Estados Unidos e a Inglaterra, numa prática conhecida como imperialismo, justificada pela ideia de missão civilizadora dos bancos europeus sobre os demais povos. Aí a gente vai estudar esse processo de conquista de novas colônias na África e na Ásia e suas consequências para esses continentes. Vamos ver aqui sobre a linha do tempo. Olha, em 1834 até 1837 teve a Guerra dos Berberes. De 1840 a 1842 teve a Guerra do Ópio, que é a abertura de Hong Kong, né? 1857 até 1859 foi a Guerra dos Cipaios. 1859 a 1869 foi o Canal de Suez, a França contra o Egito. E 1868 até 1912 a Era Meiji. 1875 até 1904 o Canal de Suez, teve a guerra lá, a França contra a Inglaterra. 1876 a Índia, ela vai ser parte do Império Britânico, ou seja, a Inglaterra vai dominar a Índia. 1884, 1885 a Conferência de Berlim. 1894 Japão declara guerra à China, certo? 1896 a rebelião Ashanti. 1899 até 1902 tem a Guerra dos Boeres. Olha quanta guerra, quanta coisa no mundo todo. 1904 a questão marroquina. 1904 até 1905 a Guerra Russo-Japonesa. E 1947 a independência da Índia. E 1994 a devolução de Hong Kong à China, certo? Então tudo isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Tem não. Aí a gente vai ver todo esse movimento aqui, viu? Então, ó, eles diziam que um país era superior a outro
pela questão do darwinismo social. O darwinismo, Charles Darwin, ele era um biólogo. Ele disse que existia uma seleção natural, que o superior ele controlava, ele dominava o inferior. A raça inferior era dominada pela raça superior. No caso, esse social vai indicar sobre esses seres humanos assim, que se achava superior, né? Aí vamos ler aqui. Na segunda metade do século XIX, as grandes empresas capitalistas europeias precisavam conquistar novos mercados para assegurar seu lucro crescente. Prevalecia a ideia da missão civilizadora do branco europeu, certo? Essa aí ele vai dizer, né, que o branco ele era o melhor de todos, né? A missão civilizadora do branco europeu sobre os demais povos, que eles consideravam inferiores. É a ideia que se fundamenta em teorias que surgiram nesse período como o darwinismo social. O darwinismo social consistia em uma interpretação das ideias de A Origem das Espécies, obra de Charles Darwin, de 1859. Darwin ele estabelecia a teoria da seleção natural, a chamada teoria da evolução, demonstrando que os seres humanos mais adaptados ao meio sobreviviam, enquanto os menos adaptados eram extintos. Os adeptos do darwinismo social tentavam aplicar a teoria da seleção natural às sociedades humanas. Para eles, as civilizações em todo o mundo eram consideradas superiores ou inferiores. Os brancos europeus eles faziam parte da parcela mais evoluída da humanidade, enquanto os africanos e os asiáticos eles seriam povos primitivos, menos desenvolvidos. Alegava-se que, ao serem colonizados, esses povos teriam acesso ao conhecimento e a inovações tecnológicas, a máquina a vapor, energia elétrica, que lhes permitiriam progredir. A noção de progresso e civilização, nessa época, supunha que a história vivida pelos europeus era o modelo que deveria ser seguido por todos os povos do mundo. Então, nós temos aqui essa teoria, né, imperialista, que vai fazer muito estrago na sociedade, viu? Então, essa aí é a história. O imperialismo, a palavra império vem do latim imperium, significa autoridade, comando e dominação. Na época romana mais antiga, o império incluía o direito do rei de recrutar cidadãos para a guerra, impor ordens, comandar e mesmo de executar quem o desobedecesse. Passou a ser utilizado na antiguidade para designar a extensão do Estado romano e das áreas conquistadas por ele. Já o termo imperialismo, que é derivado de império, é usado para nomear a ocupação e a dominação de um território. O termo, no século XIX até hoje, serve para caracterizar diversas formas de domínio: o imperialismo político, o imperialismo econômico, o imperialismo militar, o imperialismo cultural e etc. O imperialismo do fim do século XIX se baseava na disputa por novas colônias na Ásia, na África e na Oceania, pelos países industrializados. Além disso, se fazia presente na América Latina, marcado principalmente pela dependência econômica exercida pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos, como eu disse a vocês, né? As duas grandes potências da época. Aí, pronto. Aí aqui, as justificativas do darwinismo social serviram para os europeus legitimarem o uso da força na dominação dos colonizados. A gente fica assim, questionando por que os africanos eles foram escravizados. Eles eram tantos, por que não podiam se rebelar, né? Aí aqui, a ideia é que o darwinismo social serviu para que os europeus usassem a força na dominação dos colonizados.
Aí nesse período a indústria bélica atingiu um alto grau tecnológico. Foi criado fuzis, metralhadoras, canhões, explosivos de grande capacidade destrutiva. Navios de guerra mais velozes garantiam a superioridade militar das potências imperialistas. A nova expansão colonialista acabou submetendo mais da metade da Ásia e a quase totalidade dos territórios da África e da Oceania. Aí, da Oceania. Então aqui nós vamos ver, olha, aqui nós temos os países, né, as potências europeias colonizadoras, mas aqui nós vamos ver que quem vai realmente dominar tudo vai ser a Inglaterra, viu? Aí aqui nós temos, ó, na África, você tá vendo aqui a África toda colorida, é porque justamente uma parte das possessões foi inglesa, uma parte foi francesa, uma parte foi espanhola, outra parte foi alemã, outra parte foi italiana, outra parte foi holandesa, outra foi dinamarquesa, outra foi estadunidense e a outra foi portuguesa. Então aqui na África nós temos dois grandes países que eram colônias de Portugal, que é Moçambique e Angola. Fora as ilhas, né, de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Aí ali em cima do Brasil, nós temos ali a dominação holandesa, a dominação inglesa e a dominação francesa, que são as Guianas. Guiana Francesa, Guiana Inglesa e o Suriname, certo? Então esses três países lá em cima. Aí vocês veem também ali, ó, naquelas ilhas ali, perto da Oceania, né? As ilhas da Ásia ali também, né? Tudo aquilo ali foi dominação. Dominação holandesa, a dominação inglesa. Então vocês vão ver aí muita coisa aí, né? A Inglaterra sendo muito assim, sendo a potência mesmo que vai dominar essas partes, viu? Aí olha, a desumanização dos colonizados. Segundo a ideologia da missão civilizadora, os colonizados eram vistos como povos exóticos. Alguns representantes desses povos foram até mesmo exibidos em exposições chamadas de zoológicos humanos. Vocês já ouviram falar nisso aí? Já ouviu falar no zoológico humano? No zoológico a gente coloca... no zoológico a gente coloca o quê? Para ser exibido? Animais. Então eles faziam isso com os povos que eles dominaram, certo? Então, se você for pesquisar aí, várias vezes os ingleses colocavam os africanos nos zoológicos e as pessoas iam para o zoológico e via o africano lá dentro da jaula, dentro daquele recinto que era para observação de vocês. É chamado de zoológico humanos, viu? Uma tristeza, né? A gente vê assim a condição que esse povo é muito ruim. Aí, iniciadas no final do século XIX, as exposições foram realizadas até o início do século XX. E na prática expressavam a ideia de que era preciso desumanizar os colonizados para garantir que permanecessem submissos aos colonizadores. Em Paris, até 1912, foram organizados cerca de 30 eventos desse tipo. Eram muito populares nas feiras mundiais, vistas por milhões de pessoas em diversas cidades, como Hamburgo, na Alemanha, Londres, na Inglaterra, Nova York, nos Estados Unidos, Moscou, na Rússia, Barcelona, na Espanha, entre outras. Então você vê aqui um cartaz da França, né, falando sobre as pessoas que serão ali expostas, né, lá no zoológico de Paris, viu? A tristeza. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, tá certo? Amanhã tem aula normal e aí vamos só sexta-feira é dia do professor. Não esquece de deixar meu presente lá
da diretora. Oi. Se eu esqueci de botar meu nome na lista de presença. É porque você entrou depois. Eu entrei na hora que o senhor tava falando que não ia deixar ninguém mais entrar, não. Pronto. Então, entrou depois, que já todo mundo já tinha entrado. Eu vou botar seu nome e a de Maísa. Na próxima. É, eu sei, Maísa. Eu vou botar, mas já tô dizendo a vocês, viu? Cheguem na hora e para não se atrapalhar, viu? Aqui já tá tudo certo. Então, pessoal, bom dia para vocês. Até amanhã. Esther, até amanhã, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, Maísa. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau, Estefarias. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até.